Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 8, versículos 41 a 48. Lucas, capítulo 8, versículos 41 a 48. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era um governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única, de cerca de 12 anos, que estava à morte. Mas enquanto ele ia, as multidões o apertavam. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos e não pôde ser curada por ninguém, chegando por trás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. E disse Jesus: quem me tocou? Quando todos negavam, Pedro e os que estavam com ele disseram: Mestre, a multidão te aperta e te pressiona, e dizes: quem me tocou? E disse Jesus: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu virtude de mim. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como ela fora curada imediatamente. E ele lhe disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vá em paz. Esta é a palavra de Deus. Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso maravilhoso, misericordioso, bondoso, amoroso Deus, nosso Redentor e Criador em Cristo Jesus, muitas graças nós te damos por esta linda manhã em que estamos aqui reunidos segundo a sua providência, para publicamente, como um só corpo, cultuarmos o teu glorioso nome. Não há dom, não há dádiva maior do que esta. E temos a certeza que somente a recebemos não por nosso merecimento, não pelos nossos méritos, mas tão somente pela sua graça em Cristo Jesus. Por isso, damos-te graças por tão grande dom que o Senhor nos concedeu. Também, Senhor, nós rogamos em nome de Jesus Cristo, para que o Senhor não nos deixe sozinhos para proclamar a sua palavra e também para ouvir a sua palavra, porque de nós mesmos nós não somos capazes de proclamar a sua palavra com verdade e fidelidade, e também por nós mesmos nós não somos capazes de ouvir a sua palavra com fé, porque os corações humanos se desviam do Senhor e da sua palavra constantemente. Por isso nós pedimos a plenitude do teu Espírito Santo, para que seja o Senhor a proclamar, a declarar a tua santíssima palavra, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que seja o teu Espírito Santo a ministrar o Evangelho de Jesus Cristo a cada coração que está aqui presente, e que seja o Senhor a abrir olhos, mentes, ouvidos e corações, para que todos aqui recebam a dádiva da sua palavra, a dádiva do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém. Hoje nós focaremos na história da mulher com fluxo de sangue. A história da mulher com fluxo de sangue está inserida no meio de uma outra história importante também, que por ora nós deixaremos por uma outra ocasião fazer o estudo. Nós temos a história de um homem que era líder da sinagoga chamado Jairo. Jairo era um governante local, líder provavelmente do culto realizado na sinagoga, e a sua filha estava muito doente. Resumindo a história, ele se achega até Jesus implorando por ajuda. E como nós sabemos, Jesus seguiu com ele
E nós sabemos que a menina, a filha de Jairo, já estava morta quando Jesus chegou à casa de Jairo. E se vocês lerem o restante dos versículos, vocês saberão que Jesus trouxe a menina de volta da morte para a vida. E no meio dessa história da cura da filha de Jairo, está inserido como se fosse um sanduíche, como núcleo da passagem, justamente a narrativa da história dessa mulher com fluxo de sangue, ao que nós vamos nos debruçar hoje para entendermos o que a palavra de Deus nos ensina a respeito desta história. Então, o versículo 41 nos narra que veio um homem chamado Jairo, que era o governante da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, pedia-lhe que fosse à sua casa, porque ele tinha uma filha única de cerca de 12 anos que estava à beira da morte. Mas enquanto ele ia, Jesus aceitou ir com Jairo, as multidões o apertavam. Ou seja, no meio dessa história trágica de um homem aflito para tentar salvar a vida da sua única filha de cerca de 12 anos, Jesus, ele está sendo pressionado por uma multidão incontável de pessoas. E no meio da multidão, uma mulher veio esgueirando-se, desviando de pés, desviando de silhuetas, e tocou na orla da veste de Jesus. Assim nos narra o versículo 43 e 44. E uma mulher que tinha um fluxo de sangue havia 12 anos e gastara todos os seus sustentos com médicos, mas não pôde ser curada por ninguém, chegando por detrás dele, tocou na orla da sua veste e imediatamente estancou o fluxo do seu sangue. Essa mulher sofria com um fluxo de sangue havia 12 longos anos. E isso havia consumido todos os seus víveres. Ela havia gastado todo o dinheiro que ela tinha na vida com médicos. Nada pôde curá-la. Então, quando ela viu Jesus passar, ela tomou coragem e, se esgueirando por meio da multidão que apertava e pressionava Jesus, ela tocou na orla da sua veste. Mulheres com fluxo de sangue nunca poderiam fazer isso, porque mulheres ou qualquer pessoa com fluxo de sangue não podia participar do culto, porque ela estava impura, imprópria para o culto. Isso não significa que, antes que você comece a criticar o texto, mas o que tem uma pessoa sangrando? Sangue é tão natural, a gente faz um cortezinho na mão, a gente ignora esse fato. Ou, o que é mais natural do que o ciclo menstrual de uma mulher, que também sangue é perdido? Então, se é tão natural, Deus criou assim, Deus criou sangue, Deus criou o ciclo menstrual da mulher, então por que Ele está proibindo as pessoas de participarem do culto, caso eles estejam sangrando? Esse tipo de crítica vem do desconhecimento de como era o mundo antes da queda de Adão e Eva. Porque antes da queda de Adão e Eva, antes de Adão e Eva comerem do fruto proibido e pecarem, a vida que Deus criou era absolutamente perfeita. Não havia um traço de morte, porque Adão e Eva estavam diante do Deus da vida. E diante do Deus da vida não há um único traço de morte. Mas quando Adão e Eva pecaram, então, rompidos com a fonte da vida, a vida de Adão e Eva começou a definhar. É por isso que existem as perdas de fluidos
no ciclo menstrual ou até mesmo num ferimento. Então, quando alguém está com fluxo de sangue, ele carrega consigo as marcas do pecado e a torna imprópria para participar do culto a esse Deus absolutamente perfeito em vida. E o problema fica mais sério porque mulheres com fluxo de sangue não só não podiam participar do culto, porque o sangue em si tornava ela impura, mas essa impureza podia ser passada por meio do toque. Se essa mulher com fluxo de sangue, ela encostasse em uma pessoa, essa pessoa também estaria impedida de participar do culto. Se essa mulher senta num banco público, ela se levanta e se move, uma pessoa sem conhecimento disso, ela senta nessa mesma cadeira, a impureza dessa mulher passou para essa pessoa e essa pessoa também era impedida de participar do culto. É por isso que pessoas com o problema dessa mulher eram excluídas da sociedade, porque elas eram impurezas ambulantes. Não só elas estavam impedidas de participar do culto, mas elas podiam contaminar toda essa igreja e impedir todo mundo de participar do culto. Então, a solução natural é excluí-la do contato com qualquer pessoa. Eu sei que isso, numa sociedade individualista como a nossa, parece que não é um problema muito sério. Pessoas gostam de viver sozinhas hoje em dia. Mas numa sociedade como a sociedade judaica dessa época, ser isolado do culto, ser isolado da sociedade, significaria seríssimos problemas. Provavelmente ela teria que mendigar se ela não tivesse família para sustentá-la. Portanto, o ato dessa mulher foi extremamente corajoso. Ela rompeu com todas as leis cerimoniais e sociais para se esgueirar em meio à multidão e tocar em Jesus. E quando ela tocou em Jesus, imediatamente Jesus percebeu. Versículo 45. E Jesus disse: quem me tocou? Quem me tocou? Enquanto todos negavam, Pedro e os que estavam com Jesus disseram: mestre, como assim quem te tocou? Uma multidão te aperta e te pressiona, todo mundo te tocou. E como é que o Senhor pergunta quem me tocou? É impossível saber, todos te tocaram. Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu de mim virtude. Para que você entenda melhor o que saiu de Jesus quando a mulher tocou, no versículo 46, Jesus diz literalmente assim: alguém me tocou, porque eu percebi que saiu de mim poder, dinamis. Poder saiu de mim, portanto eu sei que alguém me tocou. Tocou de uma forma diferente de toda essa multidão. Sim, todo mundo aqui pressionava e apertava Jesus, portanto tocava ele. Mas uma pessoa no meio dessa multidão tocou de uma maneira diferente Jesus, de modo que poder saiu dele. Versículo 47. Então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela veio tremendo e, prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que lhe havia tocado. E como ela fora curada imediatamente. Então, vendo que Jesus pressionava a pessoa a se manifestar, a pessoa que tocou Jesus a se manifestar, a mulher não podia mais se esconder, porque toda a multidão começou a olhar ao seu redor, e a silhueta da mulher com fluxo de sangue começou a se tornar óbvia, ela não podia mais se ocultar. Então ela começou a tremer, porque ela não podia estar lá.
provavelmente, isso é especulação minha, enquanto ela se esgueirava, quantas pessoas ela não tocou e tornou elas impuras? Se essas pessoas percebessem que aquela mulher que não deveria estar naquele momento tocou nelas, tornando elas impuras, como elas reagiriam? Por isso a mulher se manifestou tremendo. Então ela se prostrou diante de Jesus e declarou-lhe, e diante de todo o povo, por que ela havia feito aquilo. E a resposta de Jesus, versículo 48, é a seguinte: filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Para que você entenda melhor ainda o que Jesus está declarando, quando Jesus disse, filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, a palavra no original, por trás dessa tradução que nós temos como sarou, não só significa sarar, mas salvar. Então, literalmente, Jesus está dizendo assim, filha, tem bom ânimo, porque a tua fé te salvou. Vai em paz. Então nós estamos diante de algo extremamente importante. Nós estamos aqui diante não de uma história que nos ensina a respeito de uma cura de uma doença física, mas nós estamos aqui diante de uma história que nos conta como uma pessoa foi salva. Então a pergunta que nós devemos fazer ao texto é: como ela foi salva? Por que ela foi salva? Então, para começar a responder essa pergunta, eu vou iniciar desconstruindo certas coisas. Infelizmente, nós vivemos em um mundo em que a Bíblia, ela não é fielmente exposta. E por isso, para a gente começar a explicar o texto, nós temos que desconstruir muitas coisas. Então eu vou começar dizendo o que a passagem não significa. Essa passagem não foi registrada na Bíblia para que as pessoas interpretassem essa passagem antropocentricamente, como se o homem fosse o centro da mensagem, como se a mulher fosse o foco da mensagem. De modo que nós olhemos para a mulher, e eu venho aqui no púlpito e exorte vocês a serem como a mulher, tenham a mesma fé da mulher, porque ela é a heroína da passagem, com todo respeito à mulher e às mulheres. Não é isso que o texto diz? E muitos interpretam assim. A mulher, dizem, teve tanta fé que ela conseguiu a cura que desejava. Poder saiu de Jesus graças à fé dela. Então vamos ensinar que se nós tivermos essa mesma fé dessa mulher, nós conseguiremos os milagres, as curas que nós desejamos. É ensinado como se fosse um princípio espiritual, como se fosse bíblico, cristão, que se você deseja um milagre, seja ele o que você desejar, se você tiver a fé dessa mulher, você conseguirá de Jesus tudo aquilo que você mais deseja. A cura que você desesperadamente procura, o milagre que você sonha. Se você tiver a mesma fé dessa mulher, e geralmente a fé é descrita aqui como pensamento positivo. Se você não duvidar de que Jesus pode realizar o seu desejo, então Jesus realizará o seu desejo. Se você não duvidar no seu coração, tiver essa fé, ou seja, esse pensamento positivo, e você pedir a cura,
de uma doença incurável, Jesus te curará. E isso é apresentado como um princípio espiritual, bíblico, cristão, como se eu estivesse expondo a Bíblia. E eu vou ousar aqui dizer que isso é absolutamente oposto a tudo aquilo que essa passagem quer ensinar. Porque reduz Jesus a um curandeiro, porque está direcionando vocês para um falso Jesus, o Jesus milagreiro ambulante. Tudo aquilo que o texto não quer ensinar. Essa passagem não é isso. Essa passagem não se trata a respeito dessa mulher. Essa passagem não se trata a respeito da natureza da fé como pensamento positivo. Essa passagem está longe de significar que Jesus é um curandeiro que anda por aí procurando alguém que deposite a fé e a esperança dos seus milagres nele. Dito isso, então nós devemos fazer a pergunta novamente. Então, o que esta palavra quer dizer? Por que Jesus elogiou tanto a fé dessa mulher? O que é essa fé que Jesus declarou que salvou essa mulher, mais do que curou esta mulher? Para responder essa pergunta, nós temos que entender duas coisas básicas. A primeira delas é a vestimenta comum daquela época. Passa para mim, por favor, Jéssica. A vestimenta de um judeu comum naquela época era assim. Esse manto se chama talit. Ele poderia ser usado no ombro ou sobre a cabeça. Então esse manto, em hebraico, é chamado de talit. Era uma vestimenta comum na época, como ela ainda é hoje, entre os judeus. As extremidades, as bordas, em hebraico são chamadas de kanap. E na tradução da Bíblia de vocês, essas extremidades, guardem essa informação, essas extremidades, que em hebraico se chama kanap, na tradução da Bíblia de vocês, às vezes sai como orla, que é a palavra que nós temos em Lucas, ou às vezes como asa. E da orla, das asas, saem essas cordinhas trançadas. Podia ser azul, podia ser colorida, que se chama tzitzit em hebraico. E essas cordinhas, na Bíblia de vocês, aparecem como franjas. E por que um judeu na época usava isso? O que significam essas franjinhas que saem das asas, que saem das orlas? Está lá, por exemplo, em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 12. Um judeu, ele usava esse manto não por causa de estética, porque era fashion, porque era bonito. Ele usava em obediência a Deus. Deus ordenou que se confeccionasse esses mantos e das suas orlas, das suas asas, das extremidades do talit, saíssem essas cordinhas trançadas. Deuteronômio capítulo 22, versículo 12, por exemplo, diz isso. Farás franjas para os 4 cantos da tua veste, com que te cobres. Ou seja, em todos os 4 cantos do talit, Deus ordenou que o povo fizesse essas trancinhas. E a razão de ser dessas franjas é que essas cordinhas serviam para lembrar constantemente os israelitas a respeito dos mandamentos de Deus. Então, toda vez que um judeu se vestia com o seu manto, com o seu talit, todos eles andavam com essas trancinhas saindo das extremidades das suas vestes. Aquilo lembrava os judeus constantemente
a respeito do seu relacionamento pactual com Deus, expresso na obediência às leis de Deus. Agora, nós podemos entender onde a mulher tocou. Onde, segundo o relato de todos os evangelistas, a mulher com esse fluxo de sangue tocou em Jesus? Quando nos é dito que essa mulher com fluxo de sangue tocou na orla das vestes de Jesus, essa mulher se esgueirou por meio da multidão e tocou numa das franjas, das asas, da orla da veste de Jesus. E segundo o que nos relata Lucas, o que aconteceu imediatamente quando ela tocou na orla, na franja das vestes de Jesus? Ela foi curada imediatamente. O que isso significa? Para entendermos, nós vamos para a segunda etapa daquilo que nós precisamos compreender. Abram em Malaquias. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2. Malaquias está um livro antes de Mateus. É o último livro do Antigo Testamento. Malaquias capítulo 4, versículos 1 e 2. Farei a leitura da palavra de Deus. Pois eis que vem o dia e queimará como um forno, e todos os orgulhosos, sim, todos os que cometem perversidade serão como a palha. E o dia que vem os queimará, diz o Senhor dos Exércitos, e isso não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá com cura nas suas asas, e saireis e crescereis como os novilhos da estrebaria. Havia uma promessa, uma profecia que Deus concedeu ao seu povo por meio do profeta Malaquias, de que Deus enviaria um dia de juízo final, que queimaria o mundo inteiro como um forno ardente, todos os orgulhosos que cometem perversidade seriam como a palha. O rigor desse fogo aceso no dia da indignação de Deus queimaria todos os orgulhosos, aqui comparados como palha. E Deus promete que não deixará nem raiz, nem ramo. O juízo será absoluto. Mas, depois da má notícia, depois de recebermos a má notícia de que nossos pecados serão rigorosamente julgados e punidos, então nós recebemos a maravilhosa boa notícia. Para vós que temeis o meu nome, o sol da justiça nascerá, e ele trará cura nas suas asas. Deus julgará o mundo, e sua ira queimará o perverso como palha. Mas para os que temem o Senhor, Deus prometeu que enviaria um Salvador, o Messias, justamente para salvar da condenação certa. E esse Salvador, ele não é chamado de curandeiro, ele não é chamado de milagreiro. Malaquias declara que esse Salvador prometido por Deus, esse Messias, o Cristo,
será o sol da justiça. Como, então, nós poderíamos identificar esse sol magnífico, glorioso da justiça, quando ele viesse? Como nós vamos reconhecer o sol da justiça, nós que somos injustos até o último fio de nossos cabelos? A resposta está no versículo 2. O sol da justiça, o meu Cristo, o meu Messias, quando ele nascer, ele trará o quê? Cura nas suas asas. Quando você lê essa passagem de Malaquias, dificilmente nós ligaremos com a passagem da mulher com fluxo de sangue, porque quando nós lemos que o sol da justiça nasceria, já é difícil de entender que esse sol da justiça é uma pessoa. Já é difícil de entender que esse sol da justiça é o Cristo prometido por Deus. E então é mais difícil ainda entender que as asas aqui não são asas de ave. Que asas está sendo referido aqui? Malaquias está dizendo que antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, nascerá o sol da justiça para todos aqueles que temem o nome do Senhor, e todos poderão saber que Ele é o sol da justiça, quando Ele trouxer cura das suas asas. E asas aqui é canape, é a orla da veste. Malaquias está vendo o glorioso sol, a luz da luz, o sol da justiça, vestido com um manto, trazendo cura na orla da sua veste. É isso que Malaquias está vendo profeticamente. Então, quando nós voltamos à história da mulher com fluxo de sangue, onde ela tocou? Justamente nas asas das vestes de Jesus. E Jesus a elogia. Jesus elogia a fé dessa mulher, não porque ela teve pensamento positivo e conseguiu obter a cura da doença que ela buscava, mas é porque essa mulher, de alguma forma, conhecia a profecia de Malaquias, e ela creu e confessou publicamente contra todas as barreiras que a impediam de chegar a Jesus. Ela venceu todos os medos, todas as proibições. Se ela fosse pega, ela poderia ser morta, e porque ela creu que Jesus era o cumprimento dessa profecia de Malaquias, ela foi e tocou nas asas das vestes de Jesus. Essa é a verdadeira fé. Fé não é pensamento positivo atrás de cura. Fé não é aquilo que reduz Jesus Cristo a um curandeiro, a um milagreiro. Fé é crer na pessoa de Jesus, na exata medida da revelação da palavra de Deus. E a palavra de Deus, repito isso, não diz que o verdadeiro Jesus é o milagreiro. A palavra de Deus diz que o verdadeiro Jesus é o sol da justiça. É o Filho de Deus encarnado, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E vocês poderão identificar Ele
quando vocês virem Ele trazendo cura em suas asas. Quando vocês estiverem diante de uma pessoa, e essa pessoa curar outra com uma doença incurável, quando ela encostar na orla da sua veste, vocês devem saber que ali se cumpriu a minha palavra, e ali está o meu Messias, que salvará vocês do dia da ira vindoura. Então essa passagem foi registrada justamente para apontar claramente, claro como cristal, para quem você deve dirigir a sua vida, a sua fé. Aponta claramente a pessoa que te salvará, porque Lucas diz claramente o que Jesus nos disse: a tua fé te salvou. E a fé dessa mulher foi crer que Jesus é o Cristo prometido por Deus, registrado nas Escrituras. Percebe? Quando você reduz Jesus a um milagreiro, curandeiro, day trader, que vai fazer você ficar rico da noite para o dia, quando você reduz Jesus a isso, você está crendo num Jesus falso. Não é aí que o texto está te conduzindo. O texto, por meio dessa linda história da mulher com fluxo de sangue, está voltando os seus olhos para a pessoa correta de Jesus Cristo, o sol da justiça, o Filho de Deus, luz de luz, Deus de Deus, que veio ao mundo em carne e morreu na cruz. Agora, essa mulher com fluxo de sangue, excluída da comunidade do povo de Deus, excluída socialmente, impedida de participar do culto a Deus, a razão de ser de todo ser humano, porque a Bíblia declara que você tem um propósito, que Deus te criou com um propósito, e o propósito da sua vida é cultuar, glorificar a Deus. E essa mulher não poderia exercer a razão de ser da existência dela, que é cultuar a Deus, porque ela estava impura. Então, a grande questão que nos conduz a esse texto é: se você fosse essa pessoa, se você fosse essa pessoa pecadora, impura, do fio de cabelo até a unha do seu dedão, impura, até o profundo do seu coração, fora da comunidade do povo de Deus, impedida de glorificar a Deus, se você fosse essa pessoa, para quem você iria em busca de salvação? E eu adianto desde já que as Escrituras declaram que você é essa pessoa. Você é este pecador intratável. Você é como esta palha destinada ao fogo da ira de Deus, que queimará e não deixará nem raiz nem caule. Essa é a má notícia. Mas a boa notícia é que se você de fato é essa palha, e a Bíblia, a palavra de Deus declara que você é essa palha, a Bíblia marcou, claro como cristal, quem é o sol da sua justiça. Se você é injusto, nunca deixará de ser injusto. O Senhor indicou onde você pode encontrar a justiça perfeita para herdar o reino de Deus. Então essa passagem, ela foi registrada a nós na palavra de Deus como se fosse um marco
indicando onde vocês encontrarão não a cura apenas, não apenas a vida nesse mundo, mas a salvação, a lavagem de todas as nossas injustiças, o perdão pelos nossos pecados. E esse Salvador claramente indicado é Jesus Cristo, o sol da justiça, que trouxe cura em suas asas. Portanto, quando nós vemos essa mulher tocando nas asas das vestes de Jesus e sendo curada de uma doença incurável, que todos os recursos do mundo não foram capazes de curar, que todos os médicos desse mundo não foram capazes de curar, então saibam que vocês estão diante do Messias prometido. E se vocês, como essas mulheres, são essas pessoas excluídas do povo de Deus, impedidas de cultuar o Senhor, então vocês sabem claramente onde buscar a salvação, a cura de suas almas. Porque todos os que creem nele serão salvos, integrados ao povo de Deus, curados de todos os pecados, purificados, aptos a louvar e glorificar a Deus para sempre. Portanto, nós estamos diante de um texto absolutamente fundamental que conduz vocês até a pessoa de Jesus Cristo. Quem é o Jesus que salva? Quem é o Jesus verdadeiro? Curvem suas cabeças, oremos. Senhor, nosso glorioso Deus, muitas graças nós te damos, porque tínhamos vivido vidas como palhas, como perversos intratáveis. Jamais nos arrependeríamos, mas o Senhor nos concedeu o sol da justiça, o Senhor nos concedeu o teu Filho amado, Jesus Cristo, que veio ao mundo em carne, perfeitamente homem, perfeitamente Deus, viveu uma vida absolutamente perfeita, morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, ascendeu aos céus, se assentou em teu trono, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Graças nós te damos por essa maravilhosa notícia. Graças nós te damos porque todas as nossas injustiças recaíram sobre Jesus. E Jesus, como o sol da justiça, nos concede a mais perfeita justiça para que possamos entrar em teu reino, ser admitido entre o seu povo e cultuar o Senhor para sempre. Não há maior alegria do que esta. Por isso nós te damos graças. E por isso nós pedimos para que o teu Espírito Santo haja, para suscitar em nós a fé legítima no legítimo Jesus Cristo, porque muitos falsos cristos têm sido pregados. Que o Senhor nos guarde da violência dessas pessoas. Que o Senhor nos sustente, nos proveja. Que o Senhor nos guarde e nos traga em segurança aqui semana que vem para recebermos mais da sua instrução, mais da sua palavra, o pão que alimenta os nossos espíritos, para a frutificação, segundo o teu Espírito Santo, para a alegria e glória do Senhor e para a alegria e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome de quem nós oramos. Amém.